Quem não controla, não gerencia. Essa frase que eu e muitas outras pessoas usamos é derivada de uma frase do William Deming, que diz: o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. O William Deming, se você não conhece, é conhecido como o pai da qualidade. E sim, a maior parte dos gestores provavelmente já ouviu essa frase, líderes, empreendedores. Agora, muitos deles falham numa coisa que é fundamental: a definição dos indicadores de performance. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 94 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Antes de te mostrar como você deve definir os indicadores de performance ou os indicadores de desempenho, você pode chamá-los como quiser, pode sofisticar também, pode chamar de KPI ou KPI, né? Indicadores de chave de performance, pode chamar de um monte de coisa, mas no final das contas, do que a gente está falando aqui são dos indicadores de desempenho, dos indicadores de performance ou indicadores de resultado. Então vamos a alguns conceitos básicos para a gente deixar todo mundo na mesma página aqui. O objetivo de um indicador de performance nada mais é do que medir o resultado de uma área ou até mesmo o resultado da empresa. Por sua vez, uma empresa nada mais é do que a somatória de vários processos. Então, se você analisa uma empresa sob o ponto de vista de atividade, de tarefa, de trabalho, todos os resultados são obtidos a partir da execução de tarefas que estão inseridas dentro de processos. Se você olhar para a sua área enquanto líder, o que você tem na sua área é um ou mais processos que têm como objetivos a entrega de um ou mais resultados. Afinal de contas, se a sua área não estivesse gerando nenhum tipo de resultado, não precisaria existir, tampouco você como líder dela. E os processos, eles existem em qualquer empresa, independente do tamanho, do segmento, da quantidade de colaboradores, os processos sempre estão presentes. O que difere, na verdade, é o quanto formalizados esses processos estão, o quanto bem desenhados, o quanto otimizados esses processos estão. Algumas empresas têm os seus processos desenhados e otimizados, outras empresas não têm nem desenhados, tampouco otimizados. Então, isso é que faz a diferença, mas o fato é que os processos sempre existem. E é daí que você vai conseguir começar a entender como você pode definir os seus indicadores. Agora, se os indicadores têm como objetivo maior medir os resultados, as entregas das áreas, e essas áreas têm um líder, então, em último caso, nós estamos falando que o objetivo dos indicadores de performance é avaliar o quanto os líderes estão entregando. Então, a gente está chamando de indicadores de resultado também dos líderes. Entendido isso, eu acho que cabe uma pergunta aqui. Você é um líder que gerencia? Você é um líder que faz gestão na prática? E por que eu estou te perguntando isso? Porque existem, sim, líderes que não gerenciam ou que falham em gerenciar. Sim, é possível liderar sem gerenciar. É possível liderar sem delegar. É possível empreender sem gerenciar. Tudo isso é possível, só que quando você opta por liderar, empreender sem gerenciar, você está optando por acreditar em uma coisa chamada acaso ou numa coisa chamada sorte. Ou seja, você espera que as coisas sejam realizadas da melhor maneira possível, mas você não está de fato gerenciando isso. E se você só vai olhar o resultado lá no final, pode ser que lá no final já seja tarde demais. Você já pode ter perdido dinheiro, você já pode ter entregue um produto de má qualidade. Por isso é tão importante que você gerencie os resultados, os processos da sua área
utilizando indicadores de performance. E agora que você já entendeu quanto importante é você definir indicadores de performance para a sua área ou para a sua empresa, é importante você entender o que você quer gerenciar. Tudo começa com a definição do que se quer gerenciar. Então, você, como dono de uma área, dono de uma empresa, você tem que olhar para dentro e entender quais são as entregas que a minha área está fazendo ou que a minha empresa está fazendo. E, obviamente, os indicadores vão mudar de empresa para empresa, de segmento para segmento, de área para área. Você pode até ter indicadores comuns a várias empresas, principalmente indicadores financeiros, mas também alguns indicadores operacionais. E falando em indicadores financeiros, indicadores operacionais, a gente está falando da natureza do indicador. Um indicador ele pode ter uma natureza operacional ou uma natureza financeira, depende do que está sendo medido. Da mesma forma, um indicador ele pode ter dois tipos em relação ao horizonte que está sendo gerenciado. Então, nós temos indicadores estratégicos para gerenciar objetivos estratégicos para que se alcance um grande objetivo daqui a 1, 2, 4, 5, 7, 10 anos. Então, definimos objetivos, projetos de longo prazo e definimos indicadores para avaliar o quanto nós estamos nos aproximando desse objetivo, ano após ano. E também existem os indicadores táticos, que vão avaliar as entregas no dia a dia, o resultado dia a dia, semana a semana, mês a mês, o seu resultado anual. Estes, então, são os indicadores táticos. Então, nós vamos focar esse episódio aqui nos indicadores táticos, para que este episódio não fique muito longo. Se você gostaria de ter também um episódio falando sobre indicadores estratégicos, deixe o seu comentário aqui no podcast. Eu vou ler os seus comentários, certamente, e se tiver um pedido, eu faço aqui um outro episódio para a gente falar dos indicadores estratégicos. Mas vamos focar nos táticos. Aliás, nas duas naturezas de indicadores táticos, nos indicadores táticos operacionais e nos indicadores táticos financeiros. De onde vêm, então, os indicadores táticos operacionais? Os indicadores táticos operacionais, eles sempre virão do processo. Por quê? Porque é o processo que promove a entrega de qualquer coisa, seja o serviço, seja o produto, seja para um cliente externo, seja para um cliente interno, principalmente se você lidera, gerencia uma área de apoio. Se você gerencia uma área de apoio, você provavelmente tem vários clientes internos. Se você está ali numa área de frente para o cliente, provavelmente o seu cliente é externo. Então, dependendo da área que você gerencia, você vai estar entregando algo para clientes internos ou externos. E é importante observar que essa entrega será originada a partir de um processo. Então, quando você olha para o processo, quando você vai entendendo como o processo funciona, você vai entendendo o que é importante. Eventualmente, é medir o meio do processo. Eventualmente, é medir uma tarefa específica. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Digamos que você esteja gerenciando a sua área comercial. Então, você pode, quando gerencia a sua área comercial, olhar lá para a quantidade de vendas. É um indicador? É um indicador. É um indicador operacional? É um indicador operacional. Quantidade de vendas realizadas. O quão efetivo é a sua equipe de vendedores. Agora, existe um processo de venda. Eventualmente, existe um funil de venda. Você captura esse cliente, você vai buscar esse cliente em algum lugar. E neste processo, você tem medições a fazer. Quantos clientes ou quantos potenciais clientes são contatados? Quantos clientes se transformam em potenciais clientes de fato, para os quais você envia uma proposta? Quantas propostas são aceitas?
Então, o percentual de propostas aceitas ou o percentual de conversão é um indicador operacional dentro do processo de vendas. Assim como a quantidade de produtos produzidos por hora é um indicador de uma linha de produção, ou por dia. Certa vez eu estava visitando uma montadora de automóveis e eu fiz uma pergunta sobre o indicador operacional. Quantos veículos são produzidos diariamente nesta fábrica? E a pessoa me respondeu: 500 veículos. São produzidos 500 veículos por dia. Eu fiquei assustado com a quantidade. E depois ela ainda falou que essa quantidade era só em 2 turnos, porque o terceiro turno não estava funcionando naquele momento. Então, este é um indicador operacional, 500 veículos por dia ou 250 veículos produzidos por turno. Então, é um indicador que mede a eficiência do processo, a entrega, nesse caso, dos automóveis. Outro indicador operacional importante costuma ser o tempo. E como eu trabalhei durante muitos anos em empresas de logística, esse era um indicador importante. Quanto tempo leva a carga para sair do ponto A e chegar no ponto B? Quanto tempo uma mercadoria será entregue depois de ser vendida? Então, tempo de entrega, também chamado de lead time aí no mundo da logística, também é um indicador tático operacional. Então, se você quer identificar indicadores operacionais importantes, comece a olhar para o resultado e veja o que precisa acontecer durante o processo para garantir um determinado resultado. Então, você parte de um indicador que mede o resultado final daquela entrega e começa a voltar olhando o processo e entendendo o que tem que acontecer para garantir aquela entrega lá na frente. Porque se eu tenho, obviamente, que produzir 250 carros por dia, muitas coisas têm que acontecer ao longo da linha de produção. Em termos de tempo, em termos de movimento, em termos de quantidade de pessoas, de quantidade de materiais. Então, tudo isso pode ser medido, pode ser gerenciado utilizando indicadores de performance. E os indicadores táticos financeiros? Bom, de onde vêm os indicadores táticos financeiros? Eles vêm do processo orçamentário, eles vêm do seu orçamento, do orçamento da empresa. Ah, Dalton, não sei nem do que você está falando. O processo orçamentário é um processo muito importante em qualquer empresa, de novo, independente do tamanho. É claro que empresas maiores geralmente têm processos de orçamento muito bem estruturados, empresas menores nem tanto. Agora, é igualmente importante em toda e qualquer empresa. O processo orçamentário é aquele processo que determina qual resultado se deseja atingir ao longo do exercício, ao longo do ano. Então, geralmente fazemos orçamentos anuais, definindo neste processo os objetivos, as metas financeiras de geração de resultado. Se você quiser saber mais sobre processo orçamentário, tem um episódio aqui no DaltonCast onde eu explico detalhadamente este processo, como você pode implementar um processo orçamentário na sua empresa. Mas você só precisa se preocupar com isso se resultado for uma coisa importante para você. Se o resultado não importar, se dinheiro não fizer diferença nenhuma na sua vida, você nem precisa assistir. Bom, eu acredito que isso não é o seu caso. Então, é o episódio número 68. Procura o episódio número 68 depois que terminar esse e entenda como implementar um processo orçamentário na sua empresa. Mas o fato é que o resultado do processo orçamentário, ele gera para você o que a gente chama de demonstrativo de resultados do exercício, ou DRE, onde você tem lá linha a linha, receita, impostos, custos variáveis, custos fixos, despesas, até chegar no resultado operacional. Eventualmente você tem imposto de renda, você tem despesas e receitas financeiras, chega lá no lucro líquido. Então você consegue ter linha a linha e entender como é que esse resultado vai ser construído. E como você tem linha a linha, você consegue, evidentemente, definir ali os indicadores. Por exemplo, eu vou medir receita total, eu vou medir receita média, ou seja, ticket médio.
Receita dividido pela quantidade de vendas. Então eu consigo definir indicadores financeiros a partir do orçamento. Então agora eu vou gerenciar o ticket médio. Eu vou gerenciar a margem de contribuição unitária, um indicador-chave em qualquer negócio. Principalmente aqueles que têm diferentes produtos, serviços ou tipos de cliente. Porque a margem de contribuição unitária pode fazer o resultado crescer exponencialmente ou ser exponencialmente destruído. Então, é um conceito financeiro importante e é fundamental, principalmente para você que é dono da empresa, conhecer, calcular e gerenciar esse indicador. Agora, mesmo que você não seja dono da empresa, é importante que você conheça margens de contribuição da empresa onde você está, para que você consiga identificar exatamente o impacto que as suas ações e as suas decisões têm no resultado da empresa. E tem uma outra coisa muito importante quando a gente está falando de indicadores financeiros, que é a gestão do fluxo de caixa. Que quando você faz um orçamento bem elaborado, detalhado, é algo que você consegue estimar com base na sua expectativa de vendas e, consequentemente, na sua expectativa de custos. Você consegue, por exemplo, calcular o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. E entendendo o tamanho da receita que você espera faturar, o tamanho dos custos que você pretende ter, e entendendo esses dois indicadores, que são indicadores de tempo, mas também são considerados indicadores financeiros, porque dizem respeito ao dinheiro diretamente, ou seja, quanto tempo você demora para receber depois que você executa um serviço ou vende um produto, quanto tempo você demora para pagar a matéria-prima ou os fornecedores que te ajudaram a entregar aquele serviço. Essas duas variáveis, juntamente com os números do seu DRE, vão conseguir te dar a quantidade de capital de giro que você precisa para fazer a empresa funcionar. Porque tem empresas que quebram não porque o resultado é negativo, mas porque o fluxo de caixa é deficitário. Tem negócios que quebram exatamente quando crescem, porque o líder que gerencia a área financeira não está prestando atenção no fluxo de caixa, não está prestando atenção no prazo médio de recebimento e no prazo médio de pagamento. Muito bem, então agora você sabe de onde virão os seus indicadores, o que você deve gerenciar. Eventualmente você vai gerar o custo variável unitário, ou seja, quanto custa produzir alguma coisa. Então, por exemplo, eu dei mentoria para o dono de um restaurante. E esse dono do restaurante, ele tinha ali a margem média unitária dele. Inclusive, ele calculava a margem percentual, ou seja, ele tinha uma margem percentual de 70% do preço de venda, do ticket de venda. Ou seja, para entregar um prato, ele tinha um custo variável de 30%. Esse custo variável era o custo que ele calculava para produzir aquele determinado prato que ele entregava. E com essas margens ele conseguia saber quanto que ele precisava vender para pagar todos os custos fixos, despesas fixas, ter lá o seu prolabore e ainda assim ter resultado positivo dentro da empresa. Então, acompanhar esses indicadores é fundamental. Uma vez que você define os seus indicadores, como eu falei anteriormente, a definição dos indicadores é o primeiro passo. Quais são os segundo e terceiros passos para uma gestão eficiente? Segundo passo seria definir metas para cada um dos seus indicadores. E como é que você define metas para os indicadores? Vai definir das suas metas financeiras. Ou seja, na hora de definir uma meta, você vai olhar sim para outras coisas além do resultado financeiro. Você pode olhar, por exemplo, para benchmarks no mercado. Ou você pode estipular, por exemplo, quanto uma pessoa consegue produzir ou quanto um equipamento consegue produzir. Mas isso tem que estar consistente com o resultado financeiro que você projetou. Essas coisas precisam se falar. Você não pode querer que um vendedor faça 5 vendas de R$ 100 por mês
e esperar um resultado de R$ 1.000 por mês, porque 5 vendas de R$ 100 vai dar R$ 500 e não R$ 1.000. Então, se você, ou você vai querer uma receita de R$ 500, ou você vai querer que a quantidade de vendas seja de 10 vendas de R$ 100 e não de 5 vendas de R$ 100. E, eventualmente, você vai até aumentar o ticket médio para conseguir ultrapassar esse número no faturamento. Ou seja, os indicadores operacionais e financeiros, eles precisam conversar quando você define as metas. Então, a definição de metas é fundamental. Só que esse é o segundo passo, ainda tem o terceiro passo. Porque depois que você definiu os seus indicadores e depois que você definiu metas para cada um dos indicadores consistentes, você precisa gerenciar os indicadores e as metas. Você faz isso utilizando um painel de indicadores de gestão e um processo de acompanhamento, de responsabilização, de delegação dos indicadores, porque você, como líder, é responsável por criar um processo, um método de gestão. E se para você parece o que é muito complexo, você pode utilizar um método de gestão já comprovado. Um método, por exemplo, que eu ensino lá no meu treinamento Líder no Comando, que é o método Gestão Proativa de Resultados. Através do método de gestão proativa dos resultados, você consegue definir os seus indicadores táticos, desenhar os seus processos ótimos, você consegue definir as suas metas e você tem uma metodologia que garante o alcance dos resultados de forma proativa. Um método proativo onde você não olha o resultado depois que ele aconteceu, mas você promove o que é necessário para fazer com que o resultado aconteça. Se você quiser assistir uma aula especial para líderes, e no final dessa aula eu falo um pouco sobre o método Líder no Comando, o treinamento Líder no Comando, basta você acessar a aula especial para líderes no endereço www.lidernocomando.com.br. Acesse o site, assista a aula e entenda o que é ser um líder no comando e como você pode ter acesso a essa metodologia e implementar isso na sua área ou na sua empresa. Muito bem, então agora que você já entendeu como definir os seus indicadores, é hora de você colocar a mão na massa. É hora de vocês pegar papel, lápis, abrir o seu computador, criar uma planilha e definir, olhar para os seus processos, olhar para o seu orçamento, eventualmente aprender como construir um orçamento e trabalhar para conseguir de fato fazer gestão. Para conseguir se tornar um líder que não só faz gestão, mas que faz uma gestão excelente dentro da sua área, dentro da sua empresa. E para fazer isso, você pode contar com um resumo deste episódio em PDF, que você pode baixar de forma gratuita acessando daltonribeiro.com.br/daltoncast. Lá você vai ter acesso aos PDFs dos episódios mais recentes aqui do Daltoncast. E lembre-se de que se você precisar de uma ajuda mais próxima, se você precisar da minha ajuda para te ajudar a definir indicadores, para te mostrar como fazer uma gestão proativa de uma maneira mais próxima, você pode entrar em contato comigo através da minha equipe. O link está aqui embaixo na descrição desse episódio. Você também pode me seguir lá no Instagram, no perfil Dalton Ribeiro BR. Manda para mim uma mensagem lá no meu direct, que lá sou eu mesmo que vou responder. Deixe aqui a sua avaliação, o que você achou desse episódio. Compartilhe esse episódio com outros líderes que querem se desenvolver, querem ter uma gestão de excelência. Ajude você também, promova o desenvolvimento dos seus colegas que também são líderes. Se você ainda não segue o Daltoncast, já clica aí, escolhe aí a opção para seguir, para ser notificado toda vez que eu publicar um novo episódio para você. Aqui tem gestão e liderança para você se transformar num líder cada vez melhor.
Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.